João Gomes pode ir para gigante europeu. Gabriel Magalhães deu uma provocada no Richarlison após o clássico entre Arsenal e Tottenham. Centroavantes brilham na Inglaterra e no futebol brasileiro. Esses são alguns dos destaques do radar da seleção desta segunda-feira, dia 24 de novembro. Para quem não conhece muito bem ainda esse quadro, é uma ideia aqui de trazer quais os principais destaques entre jogadores que estão no radar da seleção ou não, simplesmente brasileiros que jogam tanto no Brasil quanto no exterior e que às vezes, claro, e também aqueles que se destacaram muito, que você já conhece, mas também aquele cara que está um pouco escondido e às vezes você pode se surpreender com a boa fase dele. Começando então na Itália, a gente teve o Wesley se destacando muito lá na Roma. Ele fez o terceiro gol do time italiano na vitória sobre a Cremonese, de cavadinha, recebeu com muita categoria, deu um toquinho por cima do goleiro. Para quem não sabe, o Wesley vem jogando mais pelo lado esquerdo na Roma, como um ala pela esquerda com o Gasperini, e a Roma vem muito bem, diga-se por passagem, é a líder do campeonato italiano, e o Wesley foi eleito o melhor em campo nesse jogo. Então não foi somente a cavadinha. O Wesley, que foi muito criticado na última data FIFA pela atuação ruim contra a Tunísia, mas volta em alta da última data FIFA. Eu acho que a gente não pode ser precoce e ignorar que o Wesley é sim um bom jogador só porque ele fez uma partida um pouco mais negativa na última data FIFA. E por lá na Itália teve um outro brasileiro que se destacou, esse um pouco mais distante da seleção. David Neres, lembra dele? Ex-Ajax, ex-Benfica também, ele tá um pouco sumido, mas retomou o brilho, fez os dois primeiros gols dele na temporada, na vitória do Napoli sobre a Atalanta por 3-1, os dois de esquerda, com muita categoria. O primeiro ele corta para dentro e dá um toquinho no canto oposto do goleiro, e o outro ele chuta cruzado. Dois belos gols do David Neres, que na temporada passada vinha muito bem, depois caiu um pouco de nível, sofreu alguma com lesão, e agora ele retomando um pouco de protagonismo no Napoli. Ele que vinha jogando no lado esquerdo, foi o ponta direita do Napoli dessa vez, e por ali é difícil a concorrência, né? É muita gente sendo convocada para o Brasil naquela posição. O Estevão brilhando, ainda tem o Luiz Henrique, o Rafinha pode jogar por ali, o Rodrigo pode jogar por ali, e isso eu ainda devo estar esquecendo alguns jogadores que podem fazer a função. Então é uma situação um pouco difícil pro David Neres, mas quem sabe, né? Não custa nada a gente ficar de olho no atacante brasileiro. Lá na Arábia Saudita, por falar em ponta e por falar em Wesley, juntar os dois aí, dá no Wesley do Al Nassr, que fez um golaço na vitória do Al Nassr sobre o Al-Khaliji. Belo chute no ângulo. Esse aí é mais do próximo ciclo, né? Mas só pra gente comentar que o Wesley, ele foi reserva, saiu do banco, mas fez um golaço lá. O Wesley que ex-Corinthians, pode evoluir aí e quem sabe no futuro ser um jogador de seleção brasileira. Ainda não é, mas eu achei legal a gente trazer aqui, até porque tem um outro brasileiro que eu vou destacar de novo nesse quadro aqui. Quem já acompanha já sabe que vou falar do Ângelo, ponta do Santos e que se transformou no meia com Jorge Jesus e deu mais uma assistência lá na Arábia, dessa vez para o João Félix. Ele também deu um passe para o CR7 marcar um gol, só que esse gol do Cristiano foi anulado por impedimento. O Ângelo vem jogando muito bem lá no Al Nassr, sendo um cara de ligação do meio de campo ali, é praticamente um meia, para não dizer segundo volante, porque o Jorge Jesus, esse segundo meia ali dele, tem muita liberdade para atacar, e ele se encontrou totalmente por ali, quando deixou a ponta. Já são 4 gols e 3 assistências em 16 jogos. Claro, eu sei que o nível de enfrentamento é bem mais baixo, mas é um jogador pra gente ficar de olho. De novo, não sei se para esse ciclo vai precisar evoluir, talvez ir para um cenário um pouco mais competitivo, mas vem se destacando muito o Ângelo. Na França, a gente teve 2 destaques. Primeiro, o Wanderson voltou de lesão, ele que ficou fora das últimas 2 datas FIFA, e ao meu ver, é o lateral direito mais confiável que a gente tem de ofício. Para mim, ele tá até um pouco acima do Wesley nesse momento. O Wesley talvez tenha mais capacidade no ataque, mas acho o Wanderson mais seguro, que tem um passe melhor, ele erra menos do que o Wesley, na minha opinião, sabe jogar melhor com a perna esquerda. Acho que o Wanderson marca um pouco melhor do que o Wesley também, apesar que esse estigma do Wesley não ser um bom marcador, na minha visão, é mentiroso, mas apesar do último jogo lá. Enfim, o Wanderson voltou de lesão após quase 2 meses e já deu assistência, mas não conseguiu evitar a derrota do Mônaco para o Rennes lá no campeonato francês. De toda forma, notícia boa, tomara que o Wanderson se recupere e consiga ter uma sequência aí para ser chamado na próxima data FIFA, para ele pegar um pouco mais de entrosamento, porque se não me engano ele só atuou nos 2 primeiros jogos com o Ancelotti, e olhe lá, não tenho certeza absoluta. No ataque, o Igor Paixão, ex-Feyenoord, fez mais um gol pelo Olympique, dessa vez contra o Nice. Foi um gol de contra-ataque, não teve
um grande mérito dele, assim, ele só recebeu do Aubameyang e tocou para finalizar, para fazer o gol do Olympique, que é um setor muito concorrido, Vini, Rodrigo, Martinelli, Rafinha, vou falar de algum deles aqui no vídeo de hoje ainda, por mais que não vivam grande fase, é difícil você tirar 2, 3 desses jogadores pro Igor subir. Mas também acho que é um cara que pro próximo ciclo, com certeza, ele deve receber oportunidades. E por falar em ponta, lá na Rússia, o Luiz Henrique deu uma assistência na vitória do Zenit. Ele que precisa retomar o bom futebol na seleção brasileira, não vem entregando grandes atuações, mas no Zenit vem jogando muito bem, criou oportunidades, deu uma chance, deu um passe pro Gerson, que também foi titular, legal a gente destacar isso, o Gerson para no goleiro, e então protagonismo aí dos dois brasileiros, e também do Wendel, volante, que fez o segundo gol do Zenit. O passe do Luiz Henrique foi para outro jogador, não me lembro o nome agora, e o Wendel marcou o segundo. O Wendel que não está no radar da seleção brasileira, mas é legal citar. E outro que segue lesionado é o Douglas Santos, ainda não voltou de lesão lá no clube russo. Na Turquia, eu vou destacar aqui o Talisca, gol de cabeça contra o Rizespor. E aí eu fui olhar, pô, o Talisca tá mal, né? Será que eu cito ele aqui? E me surpreendi, cara, o Talisca jogando... Eu acho que ele já teve fases melhores, ele tá com 7 gols e 2 assistências em 19 jogos lá no Fenerbahçe. Então, ainda em baixa, ele consegue te entregar números. Acho que nesse momento não é muito perfil do time ter um Talisca da vida, né? Que é quase um segundo atacante, um meia. Ele é mais um meia, que não é tanto um criador. Não acho que ele contribui tanto assim defensivamente, mas se você quiser um meia que te entrega gols, aí você tá falando com o cara certo. Já falei do Anderson Talisca várias vezes aqui, nas últimas convocações eu nem citei muito ele, porque realmente eu acho que ele vive um momento de baixa, mas que é um jogador que sempre entrega gols e que é muito subestimado, se ele volta pro Brasil ano que vem, por exemplo, a galera vai falar, Talisca tem que ser seleção, porque ele é muito bom de bola. Mas eu acho que a gente precisa muito mais de um perfil de um meia criativo do que um goleador como o Talisca, porque goleador a gente já tem muitos atacantes que fazem esse papel, mas acho que pode ser sim uma opção, dependendo aí, é que é um cenário um pouco menos competitivo e tal, mas de toda forma acho que legal a gente sempre lembrar do nome do Talisca, que é muito pouco falado. No futebol brasileiro, mais 2 gols do Caio Jorge. É incrível o que esse centroavante está fazendo pelo Cruzeiro. São 21 gols no Campeonato Brasileiro, faltando 3 jogos. Sabe quem atingiu essa marca no Campeonato Brasileiro desde 2015? Mais de 21 gols? Só Gabigol em 2019 e o Cano em 2022. Então, nos últimos 10 anos, somente 3 jogadores chegaram a essa marca e o Caio Jorge é um deles. Talvez ele hoje seja o centroavante. E aí entendam o que eu vou dizer, que eu vou citar outros centroavantes aqui ao longo do vídeo. Vou falar do Igor Jesus, do Igor Thiago, do Richarlison, do João Pedro. Mas em termos de gols, hoje, ele viveu um pouco uma fase ruim, mas se você pegasse um recorte um pouquinho maior, 3, 4 meses aí, pegar o segundo semestre, acho que o Caio Jorge é quem mais transmite confiança que, pô, esse cara vai fazer gol. E isso é muito relevante na hora de você pensar em uma convocação para a seleção brasileira. Ele, em termos de posicionamento, talvez ele não tenha o drible, por exemplo, que eu acho que o Vitor Roque tem um pouco mais, um jogo fora da área. E o Caio até tem, tá? Acho que são jogadores com perfis bem parecidos, não são tão altos, mas conseguem te entregar muita finalização. Mas o Caio vem jogando um absurdo no Cruzeiro e mais 2 gols. O primeiro, muita categoria, ele pega de primeira, de esquerda e fez mais uma excelente partida. Não são só os gols. E na última data FIFA ele ficou de fora. Eu mesmo falei que era justo, porque ele deu uma caída, o Vitor Roque estava em alta, era bom também para o Ancelotti testar, mas é um jogador que tá ali no top 5, 6 centroavantes brasileiros que estão na briga pela Copa. Se ele mantiver esse nível no ano que vem, se ele permanecer no Cruzeiro ou não, vai ser difícil não chamar ele. E aí eu acho que essa briga dele é com o Vitor Roque, é com o Endrick, talvez com o João Pedro, acho que são centroavantes com perfis um pouco mais parecidos. O João Pedro até um pouco mais falso 9, mas eu digo assim, que são centroavantes mais rápidos, que conseguem atacar espaço. Também destacar desse jogo aqui do Cruzeiro, o Kaique e o Matheus Pereira. Kaique, ao meu ver, já deveria ter sido convocado na última data FIFA, um lateral que, na minha opinião, te entrega o mesmo vigor físico defensivamente com o Alexandro. Não vejo ele... Claro, tem a questão de experiência, de sentir um pouco o peso da camisa da seleção brasileira, mas o Kaique já está pronto, na minha opinião. O Rafael Oliveira, que eu sou fã, até falou depois da transmissão que se ele aprimorar um pouquinho a questão da chegada ao ataque, conseguir entregar um pouco mais nesse sentido do último passe, do cruzamento, ele vai ser completaço. E olha que ele já é muito. Defensivamente, o cara é um monstro. Então, Kaique é um nome pra gente ficar de olho e eu acho pouquíssimo falado, tá? Porque a mídia
nacional geralmente não fala muito de um cara que tá um pouco mais escondido, fala muito de Matheus Pereira, fala muito de Caio Jorge, e o Kaique acaba sendo esquecido em meio ao Fabrício Bruno também, tem o Cássio, o Gabigol, enfim, ele acaba sendo um pouco esquecido injustamente porque o Kaique é um dos melhores jogadores do Cruzeiro nesse campeonato brasileiro, e o Matheus Pereira é chover no molhado, né, mais uma partidaça dele, apesar que não participou diretamente de gols, mas ele deu a pré-assistência lá no primeiro gol do Cruzeiro, toda hora achando passes decisivos. Você não tem um jogador com a qualidade do Matheus Pereira na seleção. E talvez até fazendo a meia culpa aqui, eu coloquei o Coutinho na minha última lista, mas talvez pela sequência, o Coutinho já caiu de nível de novo, assim como o Vasco, né? Mas talvez pela sequência, pelo nível que o Matheus Pereira tem há 2 anos, eu tenha sido injusto, porque o Matheus Pereira não tem um meia que faz o que ele faz no futebol brasileiro hoje, que é esse último passe, que é achar o jogador entre linhas, de passe em profundidade, que era para ser, entre aspas, o Neymar, talvez, e o Neymar não consegue ter a sequência que o Matheus Pereira tem há muito tempo. Antes de a gente chegar aqui nos 2 principais centros aqui desse vídeo de hoje, que são Espanha e Inglaterra, peça o seu like se você está curtindo o vídeo, é muito importante para o crescimento do canal. E se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Além do radar que a gente tem pós-jogo, pré-jogo, notícia de escalação, de convocação, análise, stories, que tá até um pouco parado, mas eu vou voltar. Então se você curte o tema seleção, já ativa o sininho aí também para receber mais vídeos. Vamos para a Espanha aqui agora, e aqui são destaques negativos, infelizmente. O Rodrigo e o Vinícius Júnior. O Real Madrid enfrentou o Elche nesse final de semana e dessa vez o Vini ficou no banco e o Rodrigo foi titular. Só que nenhum dos dois teve uma boa atuação. O Rodrigo é o terceiro atacante nenhum dos dois marcou. E com isso, o Rodrigo é o terceiro atacante na história do Real Madrid, a chegar a 29 jogos sem marcar. O dado é do Mr. Chip, um jornalista muito eficiente que tem esses dados mais especializados do futebol mundial. E é um número muito negativo para o Rodrigo. E o Vini também, infelizmente, atingiu uma marca aí de 10 jogos sem fazer gols ou dar assistências. Então, é ainda mais relevante no sentido de que o Vini é protagonista, é titular, e há 10 jogos ele não participa de gols pelo Real Madrid. É a pior sequência dele desde 2021, quando ele ficou 16 jogos sem participar de gols. Então, eu entendo que o cenário do Real Madrid, o contexto, não tem sido muito favorável aos dois. O Rodrigo reserva, o Vini substituído o tempo inteiro. O clube espanhol não vence há 3 jogos na temporada. Depende muito do Mbappé para criar jogadas. O Xabi Alonso ainda não encontrou o time, tá muito travado ainda o Real Madrid. Então, tem esse cenário, esse contexto negativo. Mas são números muito ruins para 2 jogadores da qualidade do Vini e do Rodrigo. E chegar em baixa sem confiança numa Copa do Mundo, isso é muito expressivo. É muito preocupante nesse sentido. E o Vini, inclusive, no jogo, ele tem uma oportunidade que ele tá de frente pro gol. Você pode buscar aí os melhores momentos depois. Ele fica de frente pro goleiro e ao invés dele chutar, ele tenta tocar pro Mbappé, uma decisão totalmente equivocada e que mostra, ao meu ver, que ele tá sem confiança. E já tinha demonstrado isso no último jogo do Brasil. Então, os 2 brasileiros, 2 dos melhores brasileiros em atividade, vivem má fase lá na Espanha. Mas bom, indo para outro clube espanhol, o Rafinha voltou a jogar, ótima notícia para a seleção brasileira, o Rafinha que vai ser peça essencial para o Brasil, inclusive eu fiz um vídeo sobre ele, depois que acabar esse aqui vocês procurem, sobre a importância que ele tem para o Brasil, que ele não pode ser reserva de jeito nenhum. Ele entrou aos 36 minutos do segundo tempo contra o Atlético de Bilbao, tocou pouco na bola, teve uma finalização ali, mas o importante é que ele voltou a jogar. Tomara que ele recupere o protagonismo e repita o que ele fez na temporada passada, apesar de ser bem difícil. E ainda por lá na Espanha, o Antony foi expulso. Mas assim, foi uma jogada totalmente sem querer. Ele tentou dar uma bicicleta para finalizar e acertou a cabeça do jogador adversário. E acabou sendo expulso. O Antony, que tentou 4 finalizações ao longo da partida e errou 3, eu achei ele muito afobado em determinados momentos. Acho que exagerou ali nas finalizações. E mostrou um certo afobado mesmo na tomada de decisão. Mas de toda forma, isso não apaga a bela temporada que ele vem tendo. Já são 6 gols e 2 assistências em 12 jogos. Inclusive, eu pedi ele na última convocação. Tomara que ele mantenha um bom nível aí. Na Inglaterra, a gente vai ter aqui alguns destaques. São muitos brasileiros na Inglaterra, então passar rapidamente aqui por alguns. Bruno Guimarães, mais uma assistência.
contra o Manchester City, mais uma atuação de gala, muito elogiado por um jogo contra o Manchester. O Pep Guardiola, inclusive, no final do jogo, ele vai lá, fala com o Bruno, a galera ficou zoando, pô, é o Pep chamando o Bruno pra ir pro Manchester, e impressionante a regularidade que o Bruno vem tendo, tanto na seleção quanto no Newcastle, além de dar assistência pro primeiro gol, é uma jogada praticamente toda dele, ele tabela, recebe, conduz a bola e deixa o cara em ótimas condições, ele ainda participa do segundo, cabeceia no travessão, a bola volta e o jogador do Newcastle faz o gol da vitória, 2-1 sobre o Manchester City, e o Bruno, mais uma vez, com muito protagonismo, um dos caras, um dos volantes, jogadores mais respeitados, um dos brasileiros mais respeitados na Premier League. Indo aqui para outro jogo, Liverpool contra Nottingham Forest, a gente tem alguns destaques aqui. O primeiro é a volta do Alisson, depois de muito tempo, ele retomou agora a titularidade no Liverpool após ficar afastado por lesão, não esteve nas últimas 2 datas FIFA pela seleção brasileira, não falhou em nenhum dos 3 gols e ainda fez uma grande defesa antes do terceiro gol sofrido. O Murilo, inclusive, fez um dos gols do Nottingham Forest, zagueiro ex-Corinthians, a bola sobrou para ele ali na entrada da área, ele foi e finalizou de esquerda, ele que quase tinha marcado um gol antes, que ele retoma a bola, dribla 2, 3 caras e quase fez um golaço de fora da área, e o Murilo, para mim, também vem sendo pouco falado na seleção. Eu queria que ele tivesse tido mais oportunidades, talvez pelo momento do Nottingham, que agora que vem retomando a boa fase na Premier League, mas acho que o Murilo nunca esteve muito abaixo, sempre foi um dos melhores jogadores do clube inglês e poderia ter tido mais oportunidades na seleção, apesar daquele jogo ruim contra a Argentina. Igor Jesus também foi muito bem, fez ótimo trabalho de pivô e teve um gol anulado por toque de mão. Inclusive os ingleses estão reclamando pra caramba desse gol anulado do Igor Jesus, falando até de mudar a regra, que não sei o que, deu muita polêmica por lá na Inglaterra, mas o Igor Jesus, apesar de não ter balançado as redes, foi muito bem nesse jogo contra o Liverpool e contra 2 grandes zagueiros, Konaté e Van Dijk. Mesmo assim, o Igor Jesus recebeu muitos elogios. E o John, goleiro, também ex-Botafogo, convocado para a seleção, ficou no banco de novo. E por falar em goleiro, vou ter que destacar uma falha de um goleiro aqui, também ex-Botafogo. O Lucas Perry do Leeds, tô colocando o gol aí pra vocês verem, tomou um gol de falta muito esquisito, cara. Faltou tempo de reação, não sei se ele não viu a bola, se ele achou que não dava, mas a torcida do Leeds pegou muito no pé do goleiro brasileiro por não ter ido na bola nesse gol do Aston Villa que você viu aí. Realmente, na minha opinião, faltou reflexo, faltou tempo de reação, só que não vou condenar também o Perry, porque ele vem fazendo bons jogos, essa é a primeira falha dele na Premier League, na minha opinião, então não é pra gente crucificar o cara também. No Chelsea versus Burnley, Andrei jogou muito, dominou o meio de campo ali como primeiro volante, 3 desarmes, 4 interceptações, ganhou 7 de 10 duelos, fez um belo bloqueio para impedir um gol do Burnley, uma jogada que se ele não dá o carrinho, muito provavelmente o Burnley faria o gol. Impressionante, eu peguei para ver o recorte, né, de todas as vezes que ele pegou na bola e a leitura de espaço dele. É impressionante como ele sabe a hora de atacar o defensor, a hora de interceptar, a hora que é só cercar, bola aérea, bola por baixo, a partidaça do Andrei. Se ele continuasse evoluindo assim, cara, vai chegar voando na Copa do Mundo. Pra mim, hoje, talvez ele seja o melhor reserva pro Casemiro. O João Pedro foi titular, jogou ali como meia por trás do Dilep e fez uma partida mais discreta, e o Estevão não saiu do banco. Vai entender, né? O cara volta de uma data FIFA jogando pra caramba e nem sai do banco contra o Burnley. Bom, não vou falar do Estevão aqui nesse vídeo, porque eu já falei muito dele em outros. Agora indo para centroavantes aqui. Igor Thiago fez mais um gol, fez mais um de pênalti e desperdiçou outro. Ele abriu o placar pro Brentford e aí, agora me fugiu aqui, contra o Brighton. O Brighton foi lá, virou, o Igor Thiago teve a oportunidade de fazer o gol nos acréscimos, também de pênalti, e desperdiçou. Mas isso não impede a excelente fase que o centroavante brasileiro vem vivendo lá na Inglaterra. São 9 gols em 12 jogos na Premier League. Vou repetir aqui, só fica atrás do Haaland. Muitos gols de pênalti, beleza, mas não é só isso. É um centroavante que te entrega muito pivô também, um perfil mais parecido com o do Igor Jesus, mas talvez com um pouco menos de refino técnico, mas um pouco mais de faro artilheiro. Inclusive, o primeiro gol de pênalti que ele faz, o pênalti é originado de um calcanhar, um passe de calcanhar que ele dá muito bonito, e aí o jogador do Brentford sofre o pênalti. É um atacante que vem sendo já falado pela galera que acompanha um pouco mais, mas ainda é desconhecido da mídia geral, dos torcedores, e eu acho que vale toda vez que ele fizer gol, vou destacar aqui até a galera começar a falar, pô, o Igor Thiago tá na briga, Não tô falando que ele merece ser, até porque, como vocês estão vendo, tem muita gente na disputa, mas que ele tem que ser no mínimo citado, ele tem. E por falar em centroavante, o Richarlison fez um golaço no clássico contra o Arsenal. Ele aproveitou um lance
um desarme no meio de campo e encobriu o David Raya, belíssima finalização, golaço, não tem o que falar, você pode criticar o Richarlison, de fato a temporada dele vem sendo abaixo da média, mas a gente tem que destacar também quando o cara faz alguma coisa positiva, apesar de o gol não ter influenciado no resultado do jogo, o Tottenham foi amassado, perdeu por 4-1, mas o Richarlison chegou aí 5 gols e 2 assistências em 19 jogos na temporada. De toda forma, acho que ele tá abaixo desses centroavantes que eu tô falando aqui, Igor Thiago, Igor Jesus, Caio Jorge, ele tá precisando jogar mais bola. E aí, uma provocada rolou depois desse jogo. Gabriel Magalhães, que de fato se lesionou, infelizmente, vai ficar aí um tempo afastado, ele deu uma provocada. Postou a foto com o prêmio de melhor jogador do mês da Premier League, marcou o Richarlison e ainda colocou a música do Pombo. Pô, sacanagem, né, velho? Mas é zoação entre os caras, não tem nada de, pô, que clima é esse? Não, é só resenha. E eu achei engraçado. Até porque o Richarlison já tinha feito isso no começo da temporada, numa pré-temporada, na verdade, quando o Tottenham venceu o Arsenal em um amistoso. Ele foi lá, postou a foto de melhor do jogo, se não me engano, e marcou o Gabriel Jesus. Então, o Gabriel só devolveu a provocação aí do Richarlison. E pra gente fechar, João Gomes pode ir para o Manchester United. A apuração da trivela dos colegas Diogo Magri e Guilherme Ramos seria que o clube inglês estaria disposto a pagar 50 milhões de euros pelo volante brasileiro ao Wolverhampton. As conversas estariam avançadas. Só que alguns portais da Inglaterra falam que é um cenário um pouco mais complexo, que não estaria tão avançado assim, que o técnico do Wolverhampton não quer que o clube venda os principais jogadores nessa janela e o João Gomes está incluído nessa. Só que 50 milhões é muito dinheiro. O Wolverhampton está na zona de rebaixamento. O João Gomes iria reencontrar o Matheus Cunha e ainda tem o Casemiro lá, que deve ser uma referência para o João Gomes. Então pode ser que a vontade do jogador pese nesse sentido e faz todo sentido também. Faz todo sentido para o United e para o João Gomes. João Gomes que seria no primeiro momento um reserva do Casemiro, mas que poderia jogar lado a lado, porque o João Gomes ele também joga como segundo volante. E o Casemiro talvez não renove o contrato com o Manchester United, é o último ano dele pelo clube inglês, e estão falando que o United quer baixar o salário, o Casemiro não quer, e aí tá nesse impasse, e aí talvez o United já esteja contratando o João Gomes como um reserva para o Casemiro nessa temporada, mas também já pensando no futuro. João Gomes, que, ao meu ver, é o cara que chega mais perto do Casemiro, apesar do André. Vou chegar lá, vocês vão entender. João Gomes é o cara que chega mais perto no sentido de cobrir campo, de desarme, de pegada mesmo, mas com a bola no pé, ele ainda precisa evoluir, infelizmente. É um jogador que não te agrega tanto ofensivamente assim, mas é muito subestimado em termos de marcação. É um cara que te agrega muito nesse sentido. Bom, esse foi o Radar da Seleção Brasileira de hoje. Quer saber a sua opinião sobre os temas que eu falei aqui? João Gomes é uma boa? Qual centroavante brasileiro te inspira mais confiança? Comente aí esses assuntos que a gente trouxe no vídeo de hoje. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.